Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, eu acho que vocês já até sabem sobre o que eu vou falar, né? Sobre o jogo entre Santos e Fluminense do Piauí. Um jogo agoniante pro torcedor santista. Meu Deus do céu, o Santos gosta de nos fazer sofrer. O que foi aquele primeiro tempo? Melhor, o que foi esse jogo? Gente, sem condições nenhuma. Primeiro eu vou começar falando do gramado, porque querendo ou não, o gramado influenciou muito na partida. Porque no primeiro tempo a gente tinha um gramado, o gramado estava igual dos dois tempos, né? Mas no segundo tempo veio a chuva. Mas no primeiro tempo a bola quicava mais do que tudo. Mais do que tudo. Era impossível você trocar passes num gramado daquele. E aqui fica então a reclamação à entidade organizadora, né, a CBF, que organiza um jogo num gramado desses. Não tem condição, gente, não tem condição. Não tem como ter jogo num gramado desse. E o primeiro tempo foi a prova viva disso. Ah, mas o Fluminense jogou bem. É claro, os caras jogam lá. Vocês queriam o quê? Os caras estão acostumados com o campo, é muito fácil. Vocês podem ver que quando o Fluminense atacava o Santos, boa parte das jogadas do Fluminense, quando chegava próxima à área, eram bolas altas, entendeu? Então, assim, não era troca de passe, entrando na área e tocando. Não, eram bolas altas. Os caras conhecem o gramado e por isso era mais fácil para eles jogarem. E o Santos, como tem esse toque de bola e tal, acaba complicando um pouco a situação, porque não tem como você tocar a bola, porque a bola vai quicando, fica difícil dominar a bola chega muito viva pro jogador, né? Então, enfim, fica então aqui a reclamação à CBF. O primeiro tempo foi lamentável, o torcedor santista sofreu absurdamente, sofreu até o final do jogo, pra ser bem sincera, né? Mas enfim, a gente já chega lá. Vamos falar primeiro do primeiro tempo, porque foi realmente lamentável. O gramado não ajudou, mas o time também não ajudou. O time foi mal. E não foi um ou outro jogador, não. Foi o coletivo. O Kaique, muito mal na partida. E o seu companheiro, Bauerman, meu Deus, foi o pior jogo do Bauerman desde que chegou no Santos. Eu vim elogiando o Bauerman, né, nos últimos vídeos, mas sério, hoje foi o pior jogo do Bauerman desde que chegou no Santos. Ele não conseguiu acertar um lance sequer. Ele entregava a bola no pé do adversário, ele não conseguia marcar ali dentro da grande área. Ele, enfim, foi um desastre como marcador ali. Nesse jogo ele foi muito mal, talvez por conta do gramado, mas assim, eu acho que não dá pra gente despejar também a culpa toda em cima do gramado. Eu acho que dava pra ter jogado um pouquinho mais, dava pra ter demonstrado um pouco mais de raça e de vontade no jogo, né? Por parte de todo mundo, não só do Bauerman, mas por parte de todo mundo ali no primeiro tempo. E a gente não viu isso. Como eu disse, o Kaique também não foi bem na partida. O nosso meio campo, como sempre, fingiu que não estava ali, né? O Oia evaporou. Não tínhamos meio campo. O nosso ataque pouco funcionou. O Ângelo não estava tão bem no primeiro tempo. E sobre o Ângelo, ele melhorou muito, consideravelmente, no segundo tempo com a entrada do Auro. Porque quando o Auro entrou, o Auro, que estreou com a camisa do Santos, né? Acabou entrando no lugar do Vinícius Balieiro, que até então estava sendo improvisado na lateral. Quando o Auro entra na partida, ele começa a acionar mais o Ângelo começa a jogar mais para cima da defesa do Fluminense do Piauí. Só que aí vem a substituição, o Lucas Barbosa acaba entrando no lugar dele, mas no pouco tempo que o Ângelo teve no segundo tempo, soube aproveitar bem o auxílio ali do Auro nas jogadas, o que acabou funcionando de certa forma. Como eu disse, o primeiro tempo foi desastroso, o Fluminense acabou abrindo o placar, né? Numa jogada que vocês podem reparar que foi toda trabalhada ali dentro da área pelo alto. Como eu disse, o Fluminense chegava ao ataque, muito rápido, né? Com poucos passes chegava ao ataque, e quando chegava no ataque ali perto da área, eram bolas altas. Já o Santos queria entrar tocando, inclusive foi assim que saiu o nosso gol de empate, né? O Ricardo Goulart acabou empatando para o Santos. Porém, antes do Ricardo Goulart empatar de fato a partida, o Santos já tinha balançado as redes com o Marcos Leonardo uns minutos antes, né? Antes dele ser substituído pelo Pirani, que foi o dono da assistência para o Ricardo Goulart marcar na partida. O Marcos Leonardo havia balançado as redes antes e feito um gol que não tinha impedimento, mas o Bandeirinha viu o impedimento em algum lugar ali e acabou dando. Vale ressaltar que o Bandeirinha estava mal posicionado no lance, por isso ele marcou o impedimento
de forma equivocada. Eu acho que é muito justo a gente trazer também à tona a discussão sobre a arbitragem de vídeo, né? A arbitragem de vídeo que ainda não é perfeita no Brasil, principalmente no Brasil, apresenta muitos erros e muitas falhas em jogos e às vezes são erros grotescos que você olha e fala, não é possível que com o auxílio do VAR, com o auxílio ali do vídeo, conseguiram errar um lance tão simples como esse. Mas assim, deixando de lado todos os problemas que o VAR traz também, porque enfim, chegou para ser a solução, mas muitas vezes acaba sendo o problema. Deixando de lado tudo isso, eu acho que uma competição como a Copa do Brasil, mesmo nas suas fases iniciais, não ter o auxílio do árbitro de vídeo ali, o auxílio do VAR, é muito preocupante, porque hoje, querendo ou não, ontem, o Santos poderia ter sido eliminado se não tivesse empatado o jogo minutos depois desse gol mal anulado. Ia ficar por isso mesmo, entendeu? Ia ficar por isso mesmo. Eu acho muito incoerente competições que começam sem o auxílio do VAR e acabam acontecendo erros ali que prejudicam equipes e elas acabam sendo eliminadas e depois, mais pra frente, colocam o VAR e, enfim, a vida segue como se nada tivesse acontecido. Eu acho que para ter uma coerência maior na competição, é necessário que o VAR comece a atuar desde a primeira fase ali, para ter menos incoerência. É claro que o VAR vai errar também, porque, enfim, a gente já viu isso. O Santos contra o São Paulo teve 2 pênaltis não marcados, então, assim, e tinha o auxílio do VAR no Paulistão, então é complicado a gente falar sobre isso. A gente odeia o VAR e, ao mesmo tempo, a gente pede o VAR, porque como um lance como esse de impedimento, principalmente um impedimento que você olha e você vê que é claro que o jogador não estava impedido, é muito difícil o VAR errar, a não ser que esteja realmente mal intencionado ali. Teve um outro lance na partida que acabou chamando muito, pelo menos a minha atenção, que foi um lance em cima do Ricardo Goulart. O jogo já estava empatado em 1-1 e o Ricardo Goulart foi puxado dentro da área. Eu acho que aquele lance era para ser pênalti, não foi marcado nada, na sequência quase saiu um gol do Fluminense, então geraria aí outra confusão que poderia ter sido evitada se tivesse o VAR. Tendo dito isso, vamos voltar para o jogo, porque no segundo tempo o gramado ficou muito mais pesado e acabou que complicou um pouco mais a situação do Santos, só que de certa forma o Santos voltou melhor. As entradas surtiram um efeito, como eu disse, o Pirani acabou entrando no lugar do Marcos Leonardo e poucos minutos depois já deu uma assistência para o Ricardo Goulart, que fez um giro fantástico e finalizou, trazendo à tona aquela experiência que ele tem, né? O Ricardo Goulart, que eu tenho elogiado aqui faz alguns vídeos sobre a evolução de melhora que ele vem tendo. No primeiro tempo, como eu disse, ele não estava tão bem, porque o time inteiro não estava jogando nada, né? Mas no segundo tempo, ele foi o grande responsável pelo empate do Santos, sofreu o pênalti que não foi marcado, então ele participou muito do Santos na parte ofensiva e conseguiu gerar ali boas chances. Inclusive, querendo ou não, o Ricardo Goulart participou do lance, o Marcos Leonardo marcou o gol, que foi mal anulado, do lance do gol, que de fato valeu, e do pênalti que não foi marcado. Então, assim, ele estava lá presente. Muitas vezes é estressante você ver o jogo do Santos, né? É agoniante você ver o jogo do Santos, porque dependendo da forma que o time tá jogando, você olha e fala assim, cara, não vai dar. A gente vai perder hoje, porque não tem como. No primeiro tempo, eu jurava que a gente seria eliminado, porque realmente não jogamos nada. Não tinha nada que dava esperança de que o time conseguiria a classificação. Principalmente depois que a gente tomou o gol. Eu falei assim, já era. As esperanças estavam baixíssimas, porque é isso que o time transmite pra gente. É claro que a gente, como torcedor, a gente quer acreditar no último minuto, até o último segundo de jogo. E eu faço isso. Tanto é que eu vibrei com o gol, eu vibrei com as cobranças de pênaltis, quase morri do coração. Só que, ao mesmo tempo, é complicado, porque a gente tá sofrendo do lado de cá e olhando, assistindo o jogo, pelo menos eu que assisto o jogo da TV, você olha e fala, cara, isso não tá condizendo, não bate a intensidade do que eu tô torcendo com o que eles estão jogando em campo. Então, às vezes, acaba sendo frustrante mesmo. O que o Santos apresentou no primeiro tempo foi grotesco, mas acabou melhorando no segundo tempo, o que eu achei que foi positivo, né? A gente conseguiu um empate. O Fluminense do Piauí acabou assustando um pouco mais o Santos do que o Santos assustou o Fluminense. Mas no fim o jogo acabou indo para os pênaltis, né? O Pirani acabou errando a cobrança, ele foi o terceiro a bater. Mas
O Ricardo Goulart, o Zanocelo, o Lucas Braga, o Lucas Barbosa e o Lucas Pires, que foi o sexto cobrador, converteram. 2 jogadores do Fluminense acabaram perdendo 2 bolas na trave. E acabou que a gente conseguiu a classificação. Não da forma que a gente esperava, não da forma que a gente imaginou que poderia ter sido, mas de qualquer forma conseguimos. E falando também da parte financeira, porque querendo ou não é importante, avançando de fase a gente conseguiu quase 2 milhões, então assim, é uma grana bacana que vai com certeza ajudar o Santos. Vale lembrar que foi a estreia do Bustos, então assim, hoje é um jogo que a gente não pode considerar tanto, porque o gramado não estava nas melhores condições, mas eu espero que com mais treinamento o Santos possa melhorar no quesito organizacional dentro de campo primeiro, para depois pensar em outras coisas, mas se organizar em campo eu acredito que é o primeiro passo. O time muitas vezes fica muito espaçado, muito desorganizado e isso pode melhorar. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Deixa um comentário aí sobre o que você achou do jogo, sobre o que você acha que ainda precisa melhorar. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!